Olá, bom dia. Aqui quem vos fala é o Marcos Vinícius da Brazilian Gunners. E tem um novo vídeo aqui para o canal do YouTube. Antes de mais nada, meus amigos, espero que vocês não deixem de se inscrever no canal, clicar no like e no sininho para que vocês não percam nenhum vídeo novo. Como sempre, né? Bom sempre deixar lembrado isso, né? Estou tentando fazer um formato mais direto agora aqui, com menos minutos, para ver se funciona de uma forma mais interessante para vocês. Sem ficar enrolando muito, eu acho que vocês olhando aqui o fundo já dá para saber mais ou menos do que vai ser o assunto. Que é claro, óbvio, que é o assunto que mais foi falado na semana, que é Bruno Guimarães no Arsenal. Brasileiro de 28 anos, deve completar 29 anos aí no dia 16 de novembro. E vem gerando aí muita divergência por uma parte da torcida, dos rivais também. Foi um dos assuntos e está sendo um dos assuntos mais comentados aí nessa semana no mundo do futebol. E venho aqui dar minha humilde opinião sobre Bruno Guimarães no Arsenal, né? Vamos parar de enrolação. Vamos lá. Eu acho que não é surpresa para ninguém o interesse do Arsenal em Bruno Guimarães, né? Desde o Atlético Paranaense que se fala em Bruno Guimarães no Arsenal. Antes mesmo dele ir para o Lyon. Ele foi para o Lyon. Depois do Lyon, antes de ir para o Newcastle, se falava muito também em Bruno vindo para o Arsenal. E ele acabou indo para o Newcastle. Inclusive, se eu não me engano, teve até na apresentação do Bruno, no anúncio feito nas mídias sociais do Newcastle. Se não estou ficando louco aqui pela idade, tinha até apareceu uma partezinha que falava sobre Bruno Guimarães no Arsenal no jornal e ele acaba indo escolhe o Newcastle, né, em tese. Era essa resenha que tinha lá. Enfim, e daí tivemos muitos capítulos com o Bruno Guimarães em jogos, com o Newcastle, é, aquele jogo que ele dá meio que uma cotovelada no Jorginho. Então isso aí também deixou muita gente odiando o Bruno Guimarães. Assim, eu admito que por um tempo tive uma raivinha dele. Inclusive, é um dos times mais odiosos de se jogar contra na Inglaterra, é o Newcastle. Sem sombra de dúvidas, sempre quando tem no calendário do Arsenal e eu olho o jogo contra o Newcastle, eu já falo, cara, nossa, o nível de estresse que vai ser esse jogo vai ser absurdo, porque aquele meio de campo com o Joelito, o Bruno Guimarães é absurdamente carniceiro, se a gente pode assim dizer. Mas, falando agora do jogador Bruno Guimarães, né? A gente viu o Bruno Guimarães na Copa do Mundo aí pela seleção brasileira. Eu acho que top 2 jogador, acho que ele foi o segundo melhor jogador atrás do Vinícius Júnior. Isso aí eu acho que não é nem uma opinião, acho que deve ser unanimidade. Tirando a imagem que fica do Bruno Guimarães de perdendo um pênalti, né? Eu acho que o jogador, assim, qualidade técnica, eu acho que ele dispensa apresentações, né? A gente vê o Bruno podendo jogar como um 5 e como um 8 também. Tanto num trio de meio campo, podendo ser um 5 ou um 8, tanto pelo lado direito ou pela esquerda, como com uma dupla de meio campistas, né? Um double pivot, como se é falado lá fora. Dois oitos um time, a gente podendo jogar com Bruno e Rice, enfim. E o que mais eu vi, assim, que as pessoas questionaram é a idade do Bruno Guimarães, né? O Bruno Guimarães tem 28 anos, como eu falei antes, vai fazer 29 agora em novembro. E olhando para os cenários de meio-campistas hoje, na minha visão, acho que ele ainda teria uns 5, 6 anos de alto nível se não tiver nenhuma lesão grave, se tiver foco, se cuidar, e o time do Arsenal, obviamente, continuar se mantendo em um bom nível. Então, para mim, assim, a idade ela não é esse problema como todo mundo tem falado. O que, claro, gera a questão do valor do jogador pela idade. Muito antes de estarmos falando aqui de Bruno Guimarães, tem se falado em Boadi, Scott, falaram em vários outros meio-campistas. E após o Manchester City ter feito a contratação do Anderson, aí por mais de 100 milhões de libras, o mercado deu não que estivesse normal o mercado, né? Que a gente já sabe como tá essa maluquice há muito tempo. Então os outros times olham isso e falam, opa,
meu jogador vale mais de 100 milhões. Então, esses caras, eles estão ali na faixa dos 100 milhões para cima. E a gente começa falando do Bruno Guimarães em uma coisa de 60 milhões de libras, que eu acho, assim, até irreal que o Arsenal consiga pagar isso. Mas, assim, só para traçar esse paralelo para a gente entender aqui onde eu tô querendo chegar. Então, falou-se muito da idade. Para mim, a idade não é problema do Bruno Guimarães. Mas, óbvio que quando você vai pagar um valor alto hoje no futebol, sempre se pensa numa revenda futura, no que você pode recuperar desse valor. E óbvio que se você contrata um jogador jovem, a probabilidade de você recuperar ou até aumentar esse valor é muito maior do que num cara com 28, 29 anos, com possível contrato de 3 a 4 anos, enfim. Agora, na questão do jogador, mais uma vez, eu vou falar que o Bruno, ele é elite sim, dos meio-campistas do campeonato inglês. Desde que ele chega ao Newcastle, ele é referência. Isso aí já foi especulado em Manchester City. E sempre se fala muito bem de Bruno Guimarães. Inclusive, torcedores rivais, quando viram o Bruno Guimarães sendo cogitado no Arsenal, nessas notícias de última semana, muitos ficaram desesperados, falando: não, o Arsenal vai ficar com o meio de campo mais forte, a gente tá contratando isso, enfim. Então, e os próprios torcedores do Newcastle, né, colocam o Bruno Guimarães, inclusive, como muito melhor que o Tonali, apesar do Tonali ser mais jovem, né, pode evoluir mais, colocam ele à frente. Inclusive, na minha visão, o Bruno Guimarães, ele é o melhor jogador do Newcastle. Se você for olhar para a regularidade nas últimas temporadas, é isso. Então, o que a gente pode falar? O Bruno como jogador para agora, não tem problema nenhum a contratação. O que se falar muito é o valor. Então eu acho assim, na minha humilde opinião, a gente poderia. Eu acho que tem até um ponto de valor que seria interessante a gente investir no Bruno Guimarães para agora. É um projeto para agora, é um projeto de defender o título da Premier League e continuar buscando o sonho da Champions League, onde a gente estava muito perto, chegou numa final. Então, reforçar o meio de campo com um cara desse nível, eu acho muito ok. E ainda mais que é um jogador que já atua na liga, um jogador que joga a Copa do Mundo, que atua na Premier League regularmente, já disputou Champions aí pelo Newcastle, enfim. Só que é aquela, no mercado maluco, um Bruno talvez 2, 3 anos atrás, talvez ninguém questionasse pagar 100, 110 milhões, seja de euros ou de libra nele. Porém hoje, de novo a gente falando idade, eu acho que tem um limite até onde que o Arsenal deveria ir, né? A gente se fala em 60, 70, 80 milhões de libras, né? Se eu fosse falar um preço assim que eu acharia tranquilo, era eu acho que batendo na casa dos 75 a 80 milhões de libras, com isso já envolvendo bônus. Porque você está tirando o jogador de um clube que é forte financeiramente, vendeu muito nos últimos anos aí, nas últimas 2, 3 janelas, se eu não me engano, tem vendido bastante jogadores, né? E também tá contratando, tá refazendo seu time. Então acho que nesse valor fica interessante o Bruno. De novo, com a qualidade do Bruno, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que ele é um jogador que chega e joga. Se ele chega para jogar de titular, eu acredito que chega porque você gastar o valor que o Arsenal está pretendendo gastar no Bruno, sabendo que ele, da idade dele, mais uma vez tendo falar, eu acho que ele chega para jogar. E se a gente olha como o Arsenal joga hoje, pelo menos antes do Lewis Kelly ter roubado a vaga do Zubi, o Zubimendi ele tinha mudado até um pouco de posição. Ele tinha ficado um pouquinho mais à frente, né? O Rice estava vindo fazer saída de bola, tudo. Até quando o Odegaard joga também vem ajudar. E o Zubi estava mais solto. Se a gente for olhar para esse estilo de jogo, é até mais interessante você ter o Rice e o Bruno, porque o Bruno tem um cacuete muito melhor do que o Zubi para atuar nessas zonas de frente, para assistir, enfim. Mesmo o Zubimendi tendo tido para mim uma temporada muito interessante e surpreendente até ofensivamente, fazendo gols, dando assistências e por aí vai. Então, eu acho assim, é uma contratação para mim válida até o preço certo. Se você consegue pagar esse valor, para mim é sensacional, porque aí que entra meu entendimento do porquê o Arsenal ir para o Bruno Guimarães agora e não ir jogar tudo num Boadi. Porque
desde que começa essa janela, de antes a gente fala do quê? Sobre prioridades no mercado de transferência. A prioridade do Arsenal no mercado de transferência claramente não é o meio de campo. A prioridade do Arsenal não é a ponta esquerda. A bendita ponta esquerda que se fala em Morgan Rogers, se fala em Barcola, tem agora o Tizolis também quase certo. Então é o que se fala. Então, na minha visão, essa contratação do Bruno, ela é uma forma de você continuar melhorando seu elenco, trazer um cara muito bom por um valor um pouco abaixo do que está rodando no mercado na posição, sabendo que você também precisa rodar jogadores no meio de campo, vendo como o Rice está desgastado, tá morrendo aí jogando a Copa do Mundo. O Zubimendi também caiu muito por questão de desgaste físico, mental, enfim. A gente tem o Lewis Skelly e o Arteta não confia no Norgard, que provavelmente vai sair. A gente também teve a lesão do Berino, que também afetou muito essa rotação. Então, trazendo o Bruno, você fica com um meio de campo bem completo e que quando saem os jogadores também não perca a qualidade. Isso é muito importante. Não adianta você também economizar muito e ter um jogador que você não confia e não jogue. Foi o que aconteceu com o Norgard. Por mesmo que eu achei ele um jogador bom, ele não conseguiu. O Arteta não confiou nele em nenhum momento para colocar ele ali para descansar alguém. Tanto que teve que depois confiar no Lewis Skelly, que a gente já falava há muito tempo que era para ser esse cara do meio de campo. Então acho que a contratação do Bruno Guimarães, na minha opinião, ela é sensata até tal valor. Que é o que eu acredito que seja justo pagar por ele. Eu acho que se passar muito também, não vale a pena você também fazer o que o Newcastle quer. O jogador manifestou o interesse em sair. Tudo tá vazado na mídia, nos maiores portais, que o Bruno Guimarães quer sair e quer ir para o Arsenal porque é a oportunidade dele de vencer, de estar num time que acaba de ser campeão e pode ser campeão mais uma vez, seja de Copa, seja de Champions, seja de Premier League, vai estar disputando aí. Eu tenho essa plena certeza. Então acho que é uma contratação válida, até um valor certo. Qualidade do jogador para mim é inegável. Ele, na minha opinião, vou ter que repetir aqui, é elite da posição. Bruno Guimarães é elite da posição. Não é nenhuma, não é opinião, isso aí é o que é o que é, cara. Para quem acompanha a Premier League semana após semana e vê como o Newcastle joga, vê como o Newcastle evoluiu e mesmo nessa temporada que o Newcastle cai de produção, o Bruno Guimarães sempre tá entre os melhores. Se você olhar entre os melhores da liga, é um cara que pode ser o 5, pode ser o 8, tem capacidade para infiltrar fazendo gols, dar assistências, marca, é um cara com físico bom, um histórico de lesões bem interessante. Se a gente for olhar para a maioria dos meio-campistas, e teve até uma, acho que lesão na coxa na última temporada que afastou ele de 14 jogos, acho que foi o maior período que ele já ficou afastado. É algo a se olhar também, mas para isso tem o departamento médico e tem os exames a se fazer. Então, para encerrar aqui, minha opinião é que é válido sim trazer Bruno Guimarães para o Arsenal pelo valor certo, e que evolui sim o elenco, pode melhorar o time titular. É um cara muito interessante também. Prefiro pagar agora 75 milhões para ter Bruno por 3, 4 temporadas do que trazer o Boadi, por exemplo, que é um jogador que eu admiro muito, mas que vai estar vindo para estrear na Premier League e pode ser um cara que saia por 100, 120 milhões e você não tem certeza que ele já vai se adaptar de cara. E aí a gente pode estar num problema de fazer um overpay num cara que não se adapte, pode ser que não jogue bem, não consiga se adaptar e a gente perca muito mais da metade desse valor, não tem a reposição no meio de campo que precisa. Enfim, no momento eu acho que agora o Arsenal também não precisa tanto de apostas, precisa mais de realidade. Então, eu acho que até ficou muito maior do que eu queria que o vídeo ficasse, mas é isso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês entendam a opinião, espero que vocês comentem aí, deem sua opinião também, do que vocês acham, dar o feedback de vocês lá pelo X, aqui no YouTube também. Vou falar de novo, repetir aqui, não esqueça de se inscrever para ajudar, deixar o seu like e ativar o sininho para o próximo vídeo, né? Muito obrigado, tenham um bom final de semana e um ótimo dia. Tamo junto, é nóis, até a próxima.